Meu nome é Rafael Protti, sou um confeiteiro apaixonado por sobremesas. Vou transformar clássicos da confeitaria mundial, dando um toque pessoal em cada receita. Na nossa confeitaria, o excesso leva à perfeição. A única regra é ser feliz. Vem comigo ser cúmplice nesse doce crime. Sejam bem-vindos ao programa Doce Crime. Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma patachu. Primeiro a gente vai fazer uma patachu clássica, um creme mousseline de baunilha e depois a gente vai fazer o nosso doce creme, choux banana split. Para o programa de hoje eu tenho uma convidada, nossa confeiteira responsável pelos choux, Sofia. Sofia, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, Rafa, muito obrigada pelo convite. A Sofia é gaúcha, assim como eu, sou gaúcho também, e a Sofia eu conheci em Porto Alegre uma vez, pessoal. Fui fazer uma consultoria numa confeitaria e acabei conhecendo ela, e depois aqui em São Paulo a gente se encontrou e ela acabou vindo trabalhar junto, não é, Sofia? Acabei aqui na Crime junto com o Rafa. Isso aí. Então, como a gente está falando, a Sofia que faz o nosso choux na loja, ela é responsável pelo choux. Como ela já tem experiência e faz muito bem, a gente está deixando a cargo com ela. Para quem não sabe, patachu, o que é? É uma massa feita de água, leite, manteiga, sal e açúcar, farinha e ovos. A grande vantagem dela e o grande truque dela é que ela tem uma alta quantidade de umidade, então ela não vai fermento químico. E assim no forno ela cresce por ela mesma, né, Su? Tu gosta de massa choux, Rafa? Gosta de fazer, gosta de comer? Então, a questão de gostar de fazer eu já deixei com você, né? Porque ela faz melhor do que eu, sou bem sincero, e deixo a Sofia ser responsável. Mas assim, eu tive essa ideia para o nosso doce crime e a partir dali é a minha sobremesa favorita. Então, tô bem feliz que hoje nosso doce crime vai ser choux banana split. E vamos começar com a nossa receita, então? Vamos. Aqui a gente tem água e leite, açúcar e sal, manteiga, a nossa farinha. Importante, a gente vai peneirar a nossa farinha, tá? Então a gente sempre começa, a primeira coisa, já que tem que peneirar, vamos começar peneirando, né, Su? Isso. Uma vez que a farinha está peneirada, pessoal, a gente pega a água e o leite, bota na nossa indução, a gente pode ir ligando. Muito importante também a gente cortar a manteiga em cubos, né, Sô? Então vamos lá, a gente agrega nossa manteiga. E vamos juntar nosso sal e açúcar. Por que a gente corta em cubos pequenos, Sô? Quando bota a manteiga muito grande na panela junto com o resto, ela demora muito para derreter e é capaz do leite e da água ferverem, perderem umidade. E a manteiga não está derretida. E a manteiga não está derretida ainda. A gente poderia muito bem pegar o tablete inteiro e jogar aqui. Só que daí as bordas vão estar derretidas e o meio vai estar ali inteirão. Tá? A gente pode muito bem dar uma mexida. E o leite não é 100% necessário, mas ele dá um sabor bom. Pode ser usado só água, pode ser usado uma proporção maior de leite. A gente aqui usa 1/3 de leite e 2/3 de água. O leite a gente usa mais para dar um saborzinho, né? É sempre gostoso, uma gordurinha, é sempre bom, né? Ontem entrou até uma senhora aqui na loja e perguntou se a gente tinha doce sem glúten. Eu falei que não, por isso que a gente está na loja que se chama Crime. Ela ficou brava. Ficou brava, não gostou da minha... Mas eu não fui indelicado com ela. O negócio é que, fui sincero, aqui tudo tem açúcar, glúten, lactose, né, Sô? Então, Sô, por que você acabou virando a responsável de patachu aqui no Crime? Tudo bem, você acabou fazendo um bom trabalho, mas acho que você gosta de fazer isso, né? Na verdade, eu fui indo pela curiosidade, porque eu acho a patachu muito interessante. Eu fui fazendo, o Rafa foi gostando, foi dando certo. Os clientes começaram a gostar bastante. E foi indo. A gente acabou conseguindo botar direitinho na produção. E agora ela não deixa mais ninguém fazer. Esse é o negócio. Então vamos lá. Aqui, uma vez que ferveu, a gente não precisa deixar em cima da indução o negócio fervendo. Ferveu,
Tiramos. Importante, pessoal, sempre tirar da indução para agregar a farinha, né, Sofia? Sim, e não fazer muita bagunça. Isso aí, vamos lá. Então a gente agrega nossa farinha e vamos voltar ao fogo ou à indução. Eu geralmente diminuo um pouquinho. Você diminui, Sofia? Diminuo um pouquinho a temperatura do forno. Então o chefe é um pouco ansioso, né? Aqui a gente vai mexendo até formar uma película. Esse é o momento que a farinha ela cozinha, desenvolve um pouco, como eu falei antes, o amido, ele gelatiniza, o amido que já está na farinha, e ajuda na estrutura do glúten. A gente vê que a gente tem uma massa lisa, ó. Se a gente não peneira, a gente não vai ter uma massa lisa. Já pode tirar daí. Qual é o pontinho que a gente quer mostrar pro nosso... A película no fundo. Película lá no fundo. É o principal. Ela tá bem presa, mas ela não tá queimada ainda. Isso aí. Então vamos lá. Uma vez, pessoal, patachu sai daqui, da indução, vamos para a batedeira. Então adicionamos a nossa massa à batedeira e aqui a gente tem a nossa película que a Sofia tanto está falando. Essa película quer dizer que a massa tá pronta, que a farinha cozinhou e que isso é o ponto principal dessa parte da choux. Aqui a gente começa a bater a massa para ela liberar um pouco do calor. Dá pra ver que sai bastante vapor. Isso é para não cozinhar os ovos logo que a gente coloca. Se a gente juntar os nossos ovos agora aqui, vai virar uma massa com ovo cozido, né? Então é importante essa primeira evaporação. Sai bastante do vapor e depois dá uma acalmada e a gente pode começar a adicionar os ovos. Os ovos não são uma quantidade exata, a gente tem uma base, mas o ponto principal é a consistência da massa e nisso a gente vai vendo. Às vezes precisa de mais, menos, depende de quando ferveu, depende de muitos fatores, da umidade do ar, tudo. Aqui a gente vê que não está mais saindo aquele vapor de antes, então a gente pode começar a adicionar os ovos. Lembrando que é importante, a gente está fazendo uma receita pequena. Adicionar os ovos um por um, quando for uma receita pequena. Quando for uma receita maior, obviamente, se a gente adicionar um ovo um por um, a gente vai terminar não sei que horas essa receita. Mas aqui incorporamos um ovo, né, Sofia? E deixamos ele incorporar a massa. Isso. Aqui os ovos já estão batidos para ter mais facilidade de incorporar. Então a gente vai botando um pouquinho, deixa a massa absorver. E só adiciona outro uma vez que a massa absorveu aquela quantidade que a gente colocou na batedeira. Quase no final dos ovos, né, Sofia? A gente não vai agregar tudo que tem aqui. Agora ela parou, ela vai ver. Só vou dar uma raspada agora no bowl. Ó, aqui a gente pode ver que ela ainda tá uma massa um pouco firme. Ela cai meio que em blocos ainda. Ó, caindo em blocos, então é bom botar mais ovo para ela ter mais umidade. O ponto da choux é conhecido como ponto V, porque quando tu levanta a espátula, ela cai formando um V. Então aqui a gente puxa, ela não cai mais em blocos, ela cai formando esse V. Os franceses falam que esse V é um bico de pássaro, bac de oiseau. Então a gente vê que a Sofia fez a massa bem no ponto. Esse é o grande mistério dessa massa, é chegar nesse ponto. Uma placa a gente vai fazer Carolina simples com creme musseline de baunilha. E a segunda placa que a Sofia vai pingar os choux para nós vai ser a nossa sobremesa com doce creme. Aqui a gente tem a nossa placa com silpá. Silpá é um tapete de silicone. A Sofia já marcou com farinha ou açúcar de confeiteiro, Sofia.
Não, com farinha. Eu pego um aro, mergulho na farinha e só dou E depois ela tapinha. dá um tapinha aqui. Então é importante a gente respeitar, senão a gente não faria a marcação aqui com a farinha. A gente respeitar o tamanho do que a gente marcou. Começamos aqui com um, depois a gente vem pra cá, intercalado sempre. Porque daí no forno a gente tem eles intercalados e a ventilação e o calor do forno consegue atingir a todos, tá? Então, parei, dei a volta. Primeira placa, pessoal, tá feita aqui, que vai ser para o choux com creme mousseline. Aqui eu tô usando exatamente a mesma massa, a única diferença é que eu vou fazer um pouco maior e a gente vai botar o craquelin em cima da massa. O craquelin é uma mistura de farinha, açúcar e manteiga, que a gente abre, bota em cima da choux e ele derrete por cima, segura um pouco também o vapor dentro da choux, faz ela crescer um pouco mais. O craquelin nunca pode ser muito grosso, se ele for muito grosso ele impede o crescimento. Na espessura certa ele deixa a choux um pouco mais regular, mais lisa e segura um pouco melhor o vapor. Craquelin em francês, para a gente entender melhor, é um crumble, ou seja, a mesma medida, pessoal, a receita a gente vai colocar depois no QR Code, mas é a mesma medida de farinha, manteiga e açúcar. Aqui, como eu disse, só fazendo um pouquinho maior, dando aquela puxadinha. Nesse momento não é tão importante esse formato, porque o craquelin ajuda, caso fique com uma pontinha. Então aqui a gente tem o craquelin, feito pela nossa colega Duda. A gente pode ver, é uma massa bem fininha, que a gente só vem e coloca em cima da choux. Pode botar corante, pode fazer com cacau. É bem de gosto. O craquelin é bem delicado, tem que trabalhar relativamente rápido, ele derrete, como tem muita manteiga. Então, quando for pro forno, o craquelin vai cobrir a choux. A choux ela cresce muito no forno, ela tem um crescimento bem legal. E se ela for feita de maneira correta, ela fica oca por dentro, para caber bastante recheio. Então, pessoal, agora a gente vai levar nossas duas placas para colocar no forno e vamos passar ao creme mousseline de baunilha. Vamos lá, Sofia? Vamos. Pessoal, a gente tirou os choux da primeira receita do forno. A gente pode ver, parabéns, né, Sofia? Ó, ele subiu bastante, ele tá bem oco por dentro, ou seja, a receita foi bem executada. E agora a Sofia vai realizar o creme mousseline de baunilha. Posso falar um detalhe interessante? Claro, Sofia. Choux em francês quer dizer repolho. E o nome é exatamente aqui, porque ó. lembra um repolhinho. Sofia tá aqui com uma fava de baunilha, licença sua. E ela cortou em dois e agora ela abre ela para tirar os grãos de baunilha que a gente vai agregar ao leite, tá? Creme mousseline, Sofia, explica para o telespectador o que que é. A gente vai realizar A gente faz um creme confeiteiro, que depois a gente adiciona muita manteiga. Então, enquanto a Sofia está cortando a fava de baunilha e tirando os grãos, eu vou adicionar o açúcar, as gemas de ovos, tá? E a gente vai branquear as gemas de ovos, ou seja, a gente dilui, tenta diluir o máximo possível o açúcar, as gemas de ovos. Aqui a gente adiciona o nosso amido de milho. O amido é que vai espessar esse creme. Sem o amido, ele fica um creme inglês, que ele é bem mais líquido. E com o amido também pode usar farinha. Nesse caso, a gente usa só amido. O leite ferveu, então a gente tempera com essa mistura de gemas, amido e açúcar.
Isso serve para não cozinhar o ovo. A gente bota um pouquinho dessa mistura aqui, mistura um pouquinho aqui. Temperar as gemas, como eu falei, é pegar o leite fervendo e botar aos pouquinhos, fazer essa mistura gradual para não cozinhar o ovo. E aqui a gente mexe até espessar, vira uma espécie de, como se fosse um mingau. Engrossa bastante por causa do amido. Ponto do creme confeiteiro, quando ele endureceu, você estava fazendo muita força, não? Sim. E a partir do momento que você está cozinhando, batendo, o teu braço, sentir que o creme ficou mais líquido, aí a gente pode dizer que ele está cozido. Isso. Tá, Sofia? Então vamos lá, continua. Ele tem que ficar um creme bem brilhoso. Ele vai ficar brilhoso e mais líquido, né? Isso. E agora a gente tem o creme pronto aqui. E com o creme no ponto, agora a gente adiciona a manteiga gelada em cubinhos, né? Como a gente falou antes, sempre em cubinhos. Ainda na panela, mas fora do fogo. E mistura bem. Isso, agora a gente tem esse creme pronto. A gente já fez um e deixou esfriando. Sempre com o plástico em contato com a superfície, senão forma uma película. A gente tira. Daqui, como o creme ele estava na geladeira, ele fica mais duro, porque a gente juntou o amido de milho. Então a Sofia vai fazer o que a gente chama de alisar ele, deixar ele homogêneo na mesma textura. Aí já está no ponto. E vai adicionar mais manteiga. E essa manteiga a gente pode ver que está no ponto pomada. A gente consegue apertar ela, mexer. O que seria o ponto pomada? Ponto pomada é quando ela está na textura de pomada. Não pode estar nem derretida e nem muito firme. A gente vai parar por aqui de misturar com a manteiga, é o ponto do nosso creme, tá? E agora é colocar no saco de confeiteiro para a gente rechear nossas carolinas. E aqui a gente vai furando. A gente faz um buraquinho aqui com o bico, adiciona o creme, até ele começar a sair sozinho. Então agora a gente vai cortar uma carolina para ver como ela tá por dentro. Ó, tá bem oquinho, ó. Só isso, Sofia. A gente pode ver, ela tá bem pesadinha, bem recheada. A gente corta ela. Com bastante creme dentro. Creme de baunilha. Quer experimentar? Vamos provar? Vamos provar. Uma delícia, né? Sofia, teu choux tava uma delícia. Esse é o nosso choux clássico com creme musseline de baunilha. Mas agora a gente vai fazer nosso choux banana split, nosso doce creme. Pessoal, agora chegou o grande momento, tá, Sofia? A gente vai fazer o nosso doce creme, nosso choux, que já saiu do forno, tá aqui. Mais uma vez, Sofia, parabéns, viu? Obrigada, a gente Rafa. tem o nosso crocante por cima dele e a gente vai fazer o nosso choux banana split. Por que eu pensei no choux banana split? Porque a gente come banana split desde pequeno. E normalmente o pessoal dá uma desvalorizada a banana split. Eu acho que a gente tem que resgatar um doce que é super legal,
que a gente sempre valorizou e sempre comeu e é um dos meus preferidos, tá, Sofia? Admito que quando tu me falou da banana split eu fiquei um pouco desconfiada, mas depois eu comecei a gostar bastante da ideia. Então a gente tinha nossos morangos congelados que a gente botou na panela para descongelar, já dá para ver. A gente vai juntar o açúcar. Tá? E aqui a gente tem meio limão Tahiti. Pode ser meio limão Tahiti, pode ser o siciliano também, né, Sofia? E a gente vai esperar dar uma fervura até cozinhar e a gente dá o ponto na nossa marmelada, tá? No nosso caso, a gente já tem uma marmelada pronta, tá? Ela virou aqui, a gente pode ver que a gente deu a textura, a gente não peneirou, né, Sofia? Não. Tá? Eu, no caso, eu gosto dos grãozinhos que vem no morango, porque dá um croque e fica uma coisa... Fica um aspecto natural. Um aspecto natural, isso é isso. E a gente colocou a marmelada já pronta no saco de confeitar. Depois, na hora de empratar, é só cortar a pontinha e usar para decorar. Então a gente vai pegar, vamos escolher o mais bonitinho, acredito que esse aqui, né, Sofia? A gente vai cortar ele pela metade, tá? Então, ó, pessoal, como é que ele ficou? A gente vê que ele tá bem oco, né, Sofia? E a diferença do anterior que a gente fez o clássico é o nosso crocante por cima. A gente também vê que ele tá bem lisinho, né? Porque o craquelão, o nosso crumble, ele mantém o choux uniforme e ele expande uniformemente para cima, tá? Então vamos lá. Aqui, primeiro a gente já cortou o nosso choux. Vamos cortar a nossa banana. Tá? No caso agora os morangos. E agora a gente fica livre para fazer a montagem do nosso choux, tá? Aqui a gente vai pegar nosso saco de confeitar que tem a marmelada. Vamos cortar só a pontinha dele. Eu gosto de botar um pinguinho no fundo do nosso prato para segurar o nosso choux, tá? Ficou bem bonita a cor, né, da marmelada. A marmelada tá linda. Aí assim, se a gente está no serviço de restaurante, se o garçom pegar o prato e levar para o salão, ele pode escorregar. Então aqui a gente já grudou o nosso choux, tá? Vamos rechear ele com marmelada. Sofia, eu vou pedir para você buscar o nosso sorvete de baunilha que já acabamos de bater ele. Então, por favor, retornando nossa marmelada para o prato. E agora eu vou pegar as bananinhas. Lembrando, pessoal, é uma montagem que eu tenho na cabeça, mas eu tô livre agora para fazer o que eu quiser, tá? E você pode trocar os elementos em outra ordem, não é obrigado a fazer como eu tô fazendo, tá? Eu gosto de colocar as bananinhas. Aí agora vamos vir com o nosso sorvete. Eu tenho aqui um pouquinho de água morna. Tá? Esse aqui tá o nosso sorvete, a gente bateu numa máquina que se chama Pacojet. Vantagem dessa máquina, é uma máquina de sorvete para restaurante. Tá? Eu vou fazer uma quenellezinha. Eu raspei a parte de baixo do sorvete. Eu raspo a colher na minha mão para aquecer ela, para o sorvete desgrudar um pouquinho. Venho aqui e boto o meu sorvetinho. E agora eu boto mais um moranguinho aqui para intercalar. E agora a gente cobre o nosso choux, tampamos ele. E o gran finale, um pouquinho mais de sabor, né? A nossa calda, eu vou jogar por cima do nosso choux. E a gente tem o nosso choux. Eu posso ser um pouquinho mais generoso se eu quiser. Lembrando
Pessoal, a gente pode botar um pouco mais de calda, mas cuidado para não ficar uma coisa muito forte somente em chocolate, tá, Sofia? E essa calda, ela é feita com cacau, então ela é bem mais forte. É bom não Colocamos exagerar ali. muito. E aqui a gente tem nosso Chu Banana Split. Então, no programa de hoje, a gente fez nosso chu com creme mousseline de baunilha, receita clássica executada pela Sofia, e depois nosso doce creme, nosso Chu Banana Split. Obrigado, Sofia, pela vinda, participação. Quem quiser conhecer a Sofia, ela está aqui todo dia na loja, fazendo os chus. Eu agradeço pelo convite, Rafa. E vamos provar nosso doce creme, né, Sof? Chegou o momento. Vou te dar um pratinho para você, para mim. O que eu acho legal da Banana Split, a gente tem todos os elementos que a gente gosta. A gente tem baunilha, sorvete, a gente tem morango, banana e chocolate. Ficou espetacular. Ficou espetacular, gostou? Muito bom. Comer mais um pedaço. Essa calda de chocolate é um absurdo, né? É muito boa mesmo. Então essa foi a nossa receita de hoje, Chu Banana Split, e até o próximo crime. No programa de hoje, a gente fez do chu uma banana split. Me declaro completamente culpado.